Lindo olhar vocês, cara. Que foda. Alguns estão me perguntando por que eu não estou com a blusa igual a dos professores, né? O Café ele já tinha dito que era um grupo de professores capacitados, mais o Vidal, né? Eu sofro bullying nesse grupo, é muito engraçado. Exatamente. Eu não te vejo não, cara, mas o meu amor é grande por você. Eu vou mostrar a vocês por que eu não tô com a blusa do Queijo. Isso é bullying. Já estava combinado. Eles falaram assim, vamos dar uma blusa PP pro Vidal. Vocês vão me fazer chorar, hein? Vamos à nossa aula, nerds. Nerds do QG. Tamo junto, hein? Olha lá. A primeira questão é uma questão de calorimetria, lindos. Vamos ler. Um estudante no laboratório de física de sua escola forneceu calor a um corpo de massa 50 gramas. Utilizando uma fonte térmica de potência constante. Observa... Ih, filha da mãe. Como é que volta? Na setinha? Ah, que lindo. A seta vai pra... Ih, pô. Minha aula, posso ir embora, é isso? Como é que volta isso aqui? Faz um favor pra mim. Setinha? Ah, óbvio. Ah, que lindo. Beleza. E como é que eu escrevo aqui, cara? Só escrever? Cadê a canetinha? Ah, que lindo, obrigado. Ó, potência constante. Tá vendo? Com as medidas obtidas, construir o gráfico. Qual é a primeira coisa que se faz para analisar um gráfico, hein, nerds? Qual é a primeira coisa? Olhar as variáveis, olhar as unidades dos eixos que a gente tem no gráfico. Quais são as unidades que a gente tem aí? Quem são? Ó, calor por temperatura. Nós temos, quando falamos de energia térmica, a energia térmica ela pode atuar sobre a massa de duas maneiras. Ou ela altera o estado de agitação ou a fase de agregação. Como é o nome que nós damos para o calor, para a energia térmica, quando altera o estado de agitação? Calor o quê? Sensível. Que ocorre mudança de quê? Temperatura ou fase? Temperatura. No gráfico a gente tem dois pedaços assim, você já viu? Dois não, sua besta. São três. Olha aqui, ó. Depois a gente tem uma temperatura constante. Nessa parte que tem a temperatura constante, está tendo mudança de fase de agregação. Nós temos duas equações para isso. Uma é chamada de MCAT. Você que está em casa, lembra dessa equação? Eita, nós. Vai ficar assim. Essa daqui é o calor quando tem variação de temperatura. Isso está acontecendo nesses três pedacinhos do gráfico, tá vendo ali? Nos três. Como é que eu faço? Ah, aqui a borracha. Viu? Aham. Tecnologia linda. Café, sou melhor que você, Café. Olha aqui, ó. Tem o calor latente também, ó. Ah, não, cara. Pontinho de grila, cara. Porra, meu irmão, obrigado. Agora sim. Nós temos o que é mel. Ah, não. Ah, não. Por que é comigo? Isso é bullying, cara. Porra, que sacanagem. Ali, de novo. Ó, depois eu vou querer mais tempo, hein. Pode escrever com o dedo? Ah, agora saiu. É o calor latente, mudança de estado físico. Mas ele está saindo um monte de coisa aqui. Enfim, quando eu olho para o meu gráfico, eu percebo que eu tenho tanto o meu calor latente quanto o meu calor sensível. O meu calor latente é onde a temperatura é constante e o meu calor sensível é onde ocorre mudança de temperatura. Vamos ver o próximo slide aqui? Ele pergunta para a gente. Analisando o gráfico, pode-se afirmar que o calor específico no estado sólido e o calor latente de vaporização da substância com o corpo valem, respectivamente. Olha, voltando, ele pede para a gente achar o calor específico na fase sólida. Nós estamos falando de uma mudança de energia térmica no gráfico, onde a gente tem duas mudanças de estado. Então, a parte sólida, com certeza, é antes da primeira mudança de estado. Que aí ele tem sólido, passa para o líquido, líquido, passa para o vapor. Então, se eu quero achar o calor específico da fase sólida, onde eu vou procurar o calor específico da fase sólida? Na primeira parte do gráfico. Espero que agora fique tudo certo, né? Não, não ficou. Caneta de novo. Vai ficar. É aqui, ó. Essa é a parte sólida. Ó. Vou descobrir o calor específico, vou usar lá, ó, igual a MCAT. Quanto é a massa, hein?
50. Qual o calor específico? Quero descobrir. E a variação de temperatura, de quanto foi? 40. E quanto ele recebeu de calor, lindo? Hein, nerds lindo? Quanto ele recebeu de calor? Fala pra mim. Olha pro gráfico. Quanto foi? 600? Que isso, hein, linda? 600 igual a 50 vezes 40 vezes C. Pode cortar o que aí? Pode cortar 0 com 0? Aí fica 6 sobre 20. Quanto é 6 sobre 20, filhão? 3 sobre 10. 0,3. O que, hein? Qual é a unidade? Titicas? Qual é a unidade que entra aqui? Fala aí. Caloria por grama grau Celsius. Que é... Aí se você olhar as opções, você tem duas opções com 0,3. Falta achar agora o calor latente. Só que ele pede para achar que calor latente, hein, filho? O calor latente de vaporização. Onde está o calor latente de vaporização? Procura no gráfico agora onde está o calor latente de vaporização. Deixa eu trocar a cor da tinta aqui. Vou botar um verdinho para ficar lindo. Calor latente de vaporização. Ai, tá bem aqui, ó. Olha lá. Quanto que ele recebeu de calor? Fala para mim. Foi de 1.200 até 1.800. Quanto de calor? 600 de novo. A massa é quanto, hein? Dá pra gente fazer de cabeça essa. 600, a massa é quanto? 50. Dá pra gente achar agora o calor latente. Eu acho que o melhor é a gente escrever fora dali. Então vai ficar assim, ó. Q igual a ml. 600 igual a 50 vezes L. Quanto é que dá o L, filho? 50, ou desculpa, 600 sobre 50. Quanto é 600 sobre 50? 12. 12 o quê? 12 o quê, nerds? Caloria por grama. Qual é a letra, hein? Letra D de jeans. Muito bom. Muito bom. Cadê a cor? Toda hora. Muito obrigado. Letra D. Chega. 2. Conta-se que certa vez o grande físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, observando despreocupadamente as oscilações de um lustre da Catedral de Pisa, interessou-se em medir o tempo de cada oscilação, comparando-o com a contagem do número de batidas do seu próprio pulso. Naquela época não haviam ainda sido inventados os relógios e os cronômetros. Observa que, a partir de uma observação dele, de uma necessidade que a gente tinha na época de medir o batimento, ele começou a fazer observações dos fatos ao redor, né? Aí começou a olhar aqueles pêndulos. Ele verificou com surpresa que, embora as oscilações se tornassem cada vez menores, o tempo de cada oscilação permanecia sempre o mesmo. Repetindo a experiência em sua casa, usando um pêndulo, este resultado foi confirmado, ora, verificando ainda que o tempo de oscilação dependia do comprimento do fio. Tem até uma equação para isso, mas é desnecessário a gente comentar. Se o Enem quisesse essa equação, atenção você em casa, se o Enem quisesse essa equação, provavelmente ele falaria essa equação no enunciado, hein? Tá? O Enem não se preocupa muito com essa utilização de fórmulas. Repetindo a experiência em sua casa, usando um pêndulo, esse resultado foi confirmado, mas não dependia do comprimento. Estas descobertas levaram à medida de pulsação. Não, mentira. Estas descobertas levaram o Galileu a propor o uso de um pêndulo de comprimento padrão para a medida de pulsação de pacientes. Era um cara sinistro, né? O uso deste aparelho tornou-se muito popular entre os médicos da época. Em suas experiências com pêndulos, o brilhante físico descobriu um fato importante. O tempo de uma oscilação não depende... Volta aqui. Isso é importante da gente grifar ali. Será que eu consigo? O tempo de oscilação não depende do peso do corpo. Isso é muito importante, até me ajudou lá. Suspenso na extremidade do fio. Isto é, o tempo de oscilação é o mesmo, tanto para o corpo leve quanto para um corpo pesado. Baseado no trecho acima, dois corpos partem em queda livre no mesmo instante. Observe um detalhe importante, o Enem tem muitas dessas coisas. O Enem, às vezes, ele coloca numa questão um texto falando sobre algo e depois ele vem na pergunta descaracterizando o que ele tinha falado antes. Ele vem uma pergunta apenas fazendo uma analogia com a situação que ele tinha comentado. É muito comum isso, né? Então eu fiz uma questão aqui que a gente está falando sobre o pêndulo. Galileu Galilei observou o pêndulo e tal. Aí agora ele vai mudar o paradigma e fala assim, ó, dois corpos partem em queda livre, não é mais pêndulo. Dois corpos em queda livre agora. Queda livre é um mu ou é um move? Movie, I like to movie. Queda livre é um movie. Cadê a porcaria da caneta? Ué, cara, você mudou de novo. Aqui, ó. A gente vai conseguir se adaptar. Queda livre é um movie. Se é um movie de acordo com que aceleração na queda livre? Qual é a aceleração que atua na vertical na queda livre? Gravidade. A gravidade é constante ou variante, hein, filho? Constante. Os dois estão caindo de acordo com a gravidade. Um deles, ao corpo A, é aplicado uma velocidade inicial para baixo, enquanto o B parte do repouso. Se A é mais pesado que B, detalhe, isso aqui importa, filho? Não, porque o Galileu descobriu que o peso
N indiferente. Se A é mais pesado que o B, temos o seguinte gráfico, velocidade e tempo. Primeira coisa, os dois estão caindo juntos, não estão? Só que um parte do repouso, o outro não. Mas os dois têm o mesmo movimento. Move, com a mesma aceleração. Então tem o mesmo acréscimo de velocidade, só que um parte do repouso e o outro não. Qual é o gráfico correto, filhote? Ou é o A, ou é o D de jeans. Vê se não é. Ou é o A, ou é o D de jeans. E aí, qual é o correto? O D. Porque o B parte do repouso, enquanto o A parte de uma velocidade inicial. Show de bola? Vamos para a próxima. Bom, a gente entrando na questão 3, a gente entra numa questão que cabe um comentário. É muito comum no Enem a gente ter tabelas, gráficos. Vocês viram até que a primeira questão que a gente fez tinha um gráfico. Mas é muito comum também contas de luz, mostrando o consumo com quilowatt-hora. E a gente tem muita dificuldade de interpretar isso. O mais importante é você perceber o consumo. Se usarmos o termo consumo, você dentro de casa, você que está aí em casa assistindo a aula no sofá, lindo, provavelmente tomando sorvete de creme. Eu estaria tomando sorvete de creme, eu gostaria muito, enquanto estivesse assistindo a aula. Mas, oi, para de gordice? Já me chamaram até de nhonho, né, cara? Chamaram de nhonho hoje. Mas, enfim, é muito importante que a gente perceba o consumo. E o que é consumo, nerds? O que é consumo? Consumo é a energia. Energia numa conta de luz é medida em que unidade, hein? Quilowatt-hora, exatamente. Quilowatt-hora é uma unidade usual de energia. Sistema internacional, qual é a unidade de energia? É o Joule. É o Joule, exatamente. Quando se fala em conta de luz, a gente sempre trabalha com quilowatt-hora. Observa essa questão, por exemplo. Bota aí o enunciado aí, gato lindo. Observa que a gente tem uma tabelinha ali, ó, um gráficozinho de pizza. É assim que se fala esse gráfico? De pizza? Tudo lembra comida pra mim. Isso é complicado, né, cara? Mas pra mim é um gráfico de pizza, aquela porcaria ali. E observa que a gente tem a porcentagem, tá vendo lá? Tem a porcentagemzinha bonitinha lá. Lâmpada, TV, máquina de lavar, outros. Geladeira, ferro elétrico, chuveiro. Aí ele diz assim, ó, como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, aliás, eu não quis mudar o enunciado dessa questão, essa questão, eu não lembro de onde é, mas não foi eu que bolei, não. Eu não quis mudar o enunciado, eu ia até mudar o enunciado para colocar o seguinte, uma pessoa que mora na casa com 3 amigos. O Enem já fez isso uma vez, falando de uma pessoa, aí ele escreve uma pessoa por extenso e bota 3 amigos numeral. Tu já viu essa porcaria? Bem tradicional essa pegadinha, porque aí quando você coloca uma pessoa escrita por extenso, o aluno ele passa por cima daquele uma e não enxerga como numeral, é muito comum. Muita atenção na interpretação, tá bem? Então, ó, como medida de economia, em uma residência com 4 moradores, o consumo mensal médio de energia foi reduzido para 300 kWh. Se essa residência obedece à distribuição dada no gráfico, que é aquela distribuição em pizza, e se nela há um único chuveiro, atenção, estamos falando só do chuveiro agora, hein? Nós temos ali um gráfico que demonstra vários aparelhos. Eu quero só o chuveiro. Quantos por cento do consumo mensal o chuveiro equivale? 25%. O consumo mensal do chuveiro é de 25%. Isso aqui é muito importante. Tá legal? E observa que o consumo mensal de energia foi reduzido para quantos quilowatts? 300 kWh. Olha lá. E ele fala que nessa residência há um único chuveiro. De quantos watts? 5.000. Meu amor, responde para mim. Se a energia está em quilowatt-hora, eu preciso ter a minha potência em que unidade? Quilowatt. 5.000 watts são quantos quilowatts, hein? 5. 5 quilowatts. E, obviamente, que o meu tempo vai sair em que unidade? Hora, né? Pode-se concluir que o banho diário de cada morador... Atenção, banho diário. De cada morador... Quantos moradores eram? 4 moradores. Passou a ter uma duração média em minutos. Ele quer a pergunta em minutos, hein? Vamos fazer a continha? Vamos ver se tem espaço aqui do outro lado. Tem bastante espaço. Primeira coisa que a gente vai pensar aí, de quanto é... Como é que se calcula energia, hein? Tem uma equação de energia. A gente pode até tirar pelo quilowatt-hora, filhão. Se você olhar o quilowatt-hora, olha a unidade quilowatt-hora. Quilowatt é a unidade de quê, filho? Quilowatt. Potência. E hora é a unidade de quê? Tempo. Então, como é que se calcula energia, hein? Em Nerds Vencedores de 2013. Físicos do amanhã. Tem muita gente aqui que vai tentar para física? Acho que sim, né? Física é uma matéria tão legal, né, cara? Física é o orgasmo da natureza. Eu não sei por que vocês não gostam de física. Física é tão bom, cara. A energia, potência vezes tempo. Olha lá. Ficou feio aquilo ali. Vamos escrever de novo? Borracha. Sai daí. Potência vezes tempo. De quanto é a energia que a gente está falando? A gente está falando de 300 kWh? Não, a gente está falando de quantos por cento de 300 kWh?
25%. Eu tenho 25%. De quantos kWh? 300 kW. Vou até escrever a unidade aqui em filé. Olha aí, 300 kWh. A potência, 5 kW. E aí eu vou achar o tempo em que unidade, lindo? Ora, né? 25% são quantos quartos, hein? 1/4. Alô, mamãe? Minha mãe acho que está me assistindo em casa. Mãe, te amo, mãe. 5 vezes o tempo. Ela, ai, que linda. Aí eu faço a continha. Quanto é que dá esse tempo aí, filho? Quanto? Faz a continha aí. 300 por 4 dá quanto? 300 por 4. 150 por 2. 75. 75 divididos por 5. Oi? 8. 75 por 5, 15. 15 horas. Mas vem cá, 15 horas em quanto tempo, hein? No mês. Obrigado. Mas ele quer saber o banho o quê? Diário. Quantas pessoas são? 4. Mas ele quer o tempo em quê? Minutos. Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui para ficar mais fácil fazer essa conta? Passo o tempo para minuto. 1 hora são quantos minutos, lindos? 60. Então eu vou ter... Não finaliza? Não finaliza ainda não, cara. Então eu vou ter um intervalo de tempo de cada um igual a 15 vezes 60 divididos. No mês, não é? Quantos dias, já que eu quero banho diário? Quantos dias? 30 dias. E são quantas pessoas? 4. Agora a gente faz a continha e descobre quanto tempo diário para cada pessoa. E repara que isso está em minuto, porque a gente já multiplicou, né? Vezes 60. Show de bola? Fácil, médio ou difícil, hein? Nós poderíamos dizer que é típico Enem, com essa parte de quilowatt-hora, né? De consumo. Eu acho que o problema é a parte da tela mesmo. Olha lá, viu? E não é quilowatt-hora, sua besta. Só um minuto. Eita. Olha... É por isso que todo mundo diz que no QG tem os professores e o Vidal, né? Mas não tem problema não, cara. A gente faz tudo de novo aqui. Vamos pensar. 15 vezes 60 divididos por 30 vezes 4. Aí eu acho o intervalo de tempo... Meu Deus! De 7,5. Que isso? Letra C de sensação. E a nossa última questão é uma outra questão bem recorrente no Enem, que é de empuxo. O empuxo é uma força feita de quem? Quem é que faz uma força chamada empuxo? Muita gente nessa hora diz que é o líquido, tá certo isso? É o líquido que a gente tem que falar em empuxo? Não, quem é? Fluido. Porque, na verdade, o ar é um fluido e o ar também exerce empuxo. Nessa questão, nós vamos falar de 3 situações importantes para o empuxo. Quem são essas 3 situações? As 3 relações que eu posso ter com a densidade do corpo e a densidade do fluido. Olha bem, vamos olhar lá. Para o estudo do empuxo, devemos levar em consideração 3 casos importantes. O primeiro caso é o μ do corpo igual ao μ do líquido. Nesse caso, o peso é igual ao empuxo. E o corpo fica em equilíbrio em qualquer posição que ele for colocado no interior do líquido. Se o corpo tiver a mesma densidade do líquido, quando eu colocar ele dentro do líquido, e estou falando de líquido porque a questão está falando de líquido, podia ser fluido, tá? Se eu colocar o corpo todo dentro do líquido e ele tiver a mesma densidade do líquido, ele vai ficar em repouso com todo o seu volume submerso, em qualquer posição que você coloque. Tá beleza? É como se você tivesse um corpo feito com o mesmo material do fluido. Show? Joga de novo lá, gato. O número 2. Nesse caso, a gente fala do corpo maior que a densidade do líquido. Se o corpo tiver... Joga pra mim de novo. Se o corpo tiver maior... Você aí, ó, de novo, você no sofá. Se o corpo tiver maior a densidade do que a densidade do líquido, isso significa que o corpo vai pra onde, hein? Vai pro fundo ou ele vai pra superfície? Vai pro fundo, porque sempre quem é mais denso vai pra onde? Pro fundo, e o menos denso vem pra cima, né? Então, se o μ do corpo for maior do que o μ do líquido, ele vai lá pro fundo. E aí, nesse caso, quem é maior? Peso ou empuxo? O peso, que aí ele começa a levar o corpo lá pro fundo. Volta lá no enunciado. Ó. Nesse caso, o peso é maior que o empuxo, o corpo fica a ação de uma força resultante. Não, mentira, eu tenho que ler. É esse mesmo. Peso aparente igual ao peso do corpo menos empuxo. Dessa forma, o corpo afunda e somente haverá equilíbrio quando o corpo atingir o fundo do recipiente. Porque aí vai aparecer uma outra força, chamada de normal, quando ele atingir o fundo e gera o equilíbrio. E o último caso, que é o caso que a gente vai estudar na questão, é o caso que o líquido tem densidade maior. Nesse caso, o empuxo é maior, o corpo sobe sob a ação da força resultante empuxo menos PC, que é denominada força ascensional. Isso. É porque está ali FASC, né? Quando o corpo atinge a superfície livre do líquido, à medida que ele sai do líquido, o volume deslocado diminui e, em consequência, a intensidade do empuxo vai se tornando melhor.
Observa que ele vai usar de novo um termo importante, o equilíbrio. Toda vez que a gente usa esse termo equilíbrio, a gente lembra de quem? Toda vez que eu digo a você que um corpo está em equilíbrio, significa que o corpo está em repouso? Atenção a isso. Não, né? Um corpo em equilíbrio é um corpo que tem uma soma de forças ou uma força resultante valendo quanto? 0. Aí tem 2 casos para isso acontecer. Pode ser o repouso ou então pode ser o quê? Isso, movimento retilíneo, uniforme. E só para a gente aproveitar aqui, que eu estou vendo que o meu tempo eu ainda tenho bastante ali, só para a gente aproveitar um pouquinho. Quando se fala de equilíbrio, a gente fala de uma das leis de Newton. Qual é a lei de Newton que trata de equilíbrio? É a primeira da inércia ou é a terceira da ação e reação? É a primeira da inércia, que a gente trata de forças iguais no mesmo corpo. Ação e reação são sempre forças iguais em corpos diferentes. Aí a gente não trata de equilíbrio. Equilíbrio é no mesmo corpo, que aí me dá a força resultante valendo quanto? 0. Nessa questão, volta lá, gato. Nessa questão a gente vai ter ali o peso sendo menor que o empuxo. Aí o corpo vai subir, vai ficar com uma parte do lado de fora e uma parte do lado de dentro, até atingir o equilíbrio. Show? O equilíbrio ocorre quando a intensidade do empuxo se torna igual à densidade do peso do corpo. Portanto, o corpo fica em equilíbrio, flutuando parcialmente imerso. Por isso, a condição de flutuação de um corpo é que sua densidade seja menor que a do fluido em que ele foi colocado. Seja não está certo, não? Eu achei que tivesse. Bom, a partir de agora, a gente vai fazer... Eu tive uma situação falando sobre as 3 partes importantes do empuxo, densidade menor, densidade igual a densidade maior. Agora nós vamos propor uma situação em cima de um corpo que tenha densidade menor que a densidade do fluido. Tá legal? E muita atenção. Hidrostática, quando se trata de hidrostática, falando de Enem, a gente fala muito de empuxo. O empuxo tinha uma equação. Qual era a equação de um empuxo? Volta aqui, cara. Volta aqui na telinha. Como é que era a equação do empuxo? Você lembra como é que era a equação do empuxo? μVg. O empuxo ele era igual a μVg. Era o mi de quem, hein? Mi de quem? Do fluido. Que isso, hein, linda? Você é igual a você quando eu crescer, cara. É o mi do fluido. É o volume o quê? O volume imerso. E a gravidade, tá vendo lá? Atenção. Quando se fala em empuxo é uma força, não é? Qual a unidade de força no sistema internacional? Qual a unidade de força? Newton. Se a gente trabalhar com empuxo em Newton, eu tenho, além do empuxo... Volta lá, filhão. Volta lá, lindo. Além do empuxo, eu tenho a densidade, o volume e a gravidade. Se o empuxo estiver em Newton, que é o sistema internacional, a densidade vai ter que estar no sistema internacional. Qual é a unidade do sistema internacional de densidade? Quilograma por metro cúbico. E quanto é que a gente tem de unidade no volume? Qual é a unidade de volume? Se a gente botar a densidade em quilograma por metro cúbico, o volume vai ter que estar em quê? Metro cúbico. Ou então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pôr a densidade em grama por centímetro cúbico. E aí eu vou ter que botar o meu volume em quê? Centímetro cúbico. Mas aí vai somar massa em grama. Eu consigo descobrir Newton com massa em grama? Nunca. Aí eu vou precisar passar a massa para quê? Quilograma. Então eu até posso trabalhar com a unidade de volume diferente. Eu até posso. Eu posso trabalhar com centímetro cúbico no volume, desde que eu coloque centímetro cúbico na densidade. Mas eu não posso esquecer que a minha massa vai ter que estar em que unidade? Quilograma. Às vezes fica até mais fácil você transformar direto. Vocês lembram como é que fazia para transformar grama por centímetro cúbico em quilogramas por metro cúbico? Você lembra como é que era isso? Isso, 1 grama por centímetro cúbico, ele era igual a 10 a menos 3 quilogramas, divididos por 10 a menos 6 metros cúbicos. Isso aqui te dá 10 ao cubo quilogramas. Opa! Toda vez que chega ali, será que é a minha mão, cara, que faz isso? Não sei, eu até fiquei meio tenso. 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Acho que é a minha mão. Oi? Mão de gordo? Cara, isso é bullying, cara. Olha, eu juro. Chegou a correr uma lágrima aqui, cara, agora. Eles me maltratam, cara. Eles são foda. Pô, rabisca, cara. Que raiva de vocês, já, cara. Caracas, cara. Ih, agora a caneta deu piti. Ah, não, foi. Pô, que bom que eu ainda tenho bastante tempo. Tá bom? Não, cara, não fala assim não que não tá bom, cara. A gente procura sempre a perfeição nos nerds do QG, cara. 10 ao cubo. Ah, tá bom, cara. Então tá bom mesmo. Com certeza que tá bom isso aí, cara. Mas é a minha mão, eu tenho dúvida disso não.
Minha mão de gordo. Não, eu vou tentar, cara. Olha lá, não vai dar, não. Ó, com certeza. É o cantinho ali. Então, ó, grama por centímetro cúbico, tá vendo? Porque quando eu escrevo aqui não dá o erro. É igual a 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Tá vendo? É o cantinho. Ó, deu até para fazer uma pedrachia ali. Muito bom. Um bloco de madeira de volume 60 centímetros cúbicos. Ó, observa a unidade, hein? 60 centímetros cúbicos. É aquilo que eu estava te falando antes. Se eu trabalhar com volume em centímetro cúbico, eu vou ter que trabalhar com a densidade em quilograma por centímetro cúbico. Como eu já sei transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu já vou trabalhar logo com quilograma por metro cúbico para ficar bonito no sistema internacional. Tá bem? Então, eu vou ter que trabalhar com esse volume em metro cúbico também. Como é que transformava centímetro cúbico, metro cúbico? 10 a menos 6. Então, aqui eu vou ter que transformar isso em 10 a menos 6, tá bom? Então, um bloco de madeira de volume 60 vezes 10 a menos 6, totalmente submerso. Se ele está totalmente submerso, ele está totalmente dentro da água. Só que ele é de madeira. Ele está atado ao fundo de um recipiente cheio de água por meio de um fio de massa desprezível. Então, eu tenho lá no fundo do recipiente um fio com um corpo preso. E aqui assim é o fluido. Esse aqui é o fio lá embaixo, com um corpinho preso. Bom, ele não vai tratar somente dessa parte, né? Ó. Água. Rapaz, que lindo, né? Bom, vamos trabalhar com a cor vermelha agora, por favor. Tem um corpo lá no fundo. Eu queria que você, nessa hora, pensasse nas forças que atuam nesse corpo. Qual é a primeira força que se marca no corpo, lindo? Peso. Sempre para onde? Para baixo. Qual é a outra força que atua no corpo, além do peso aqui? Tração. Para onde? Cuidado. A tração é feita pelo fio, não é? Fio ou corda. A tração sempre uma força que te puxa. Porque para existir tração, você tem que esticar o fio. E para esticar o fio, o que você tem que fazer nele? Puxar o fio. Aí nessa hora que você puxa o fio, o que o fio faz em você? Te puxa de volta. Então a força de tração é sempre puxando. Se coloque no lugar do corpo, faça a imaginologia da situação e veja para onde é a atração. Qual é a tendência desse corpo, né? Subir? Então ele puxa o fio para cima. Para onde está a atração? Para baixo. No corpo, né? Além do peso e da atração, qual é a outra força que atua aí? O impulso. Para onde está o impulso, nerd? Para cima. Muito bom. Então, nessa hora aqui, ó, o empuxo, ele anula o peso mais a atração, sim ou não? Sim, né? Você sabe me dizer qual é a fórmula do peso? mg, né? A fórmula do peso. Ó, vou botar aqui o empuxo aqui ao lado. Ó. O empuxo é μvg, tá vendo? É o μ do fluido, igual eu já tinha escrito ali, ó, volume imerso. Show? Qual é a fórmula do peso? Fala de novo aí. Meu gato, que isso. Só que olha agora, cara. A questão de hidrostática, volta para mim, cara. A questão de hidrostática, geralmente ela trabalha com densidade do corpo. Ela não fala da massa do corpo. E aí a gente acaba percebendo que em hidrostática a massa tem fórmula. Qual é a fórmula de massa? Vocês lembram de química? Densidade, a densidade volumétrica. Como é que se calculava a densidade volumétrica em química de massa? Densidade igual a massa sobre volume. Então, massa tem fórmula. Qual é a fórmula da massa? Densidade vezes volume. Aí, olha agora o que vai acontecer aqui, filho. Olha só, volta para cá, para a telinha. A massa é densidade... Não me sacaneia. Densidade vezes volume vezes gravidade. Olha lá. Perceba uma coisa interessante. A fórmula do peso ficou com a mesma fórmula do empuxo, você já viu? Mas isso era uma coisa que a gente aprende em sala de aula. O empuxo é uma força que surge devido à diferença de pressão entre dois pontos. E quando a gente descobre essa diferença de pressão entre dois pontos, que a gente desenvolve a fórmula, a gente acaba descobrindo que o empuxo era igual ao peso de quem? Alguém lembra? O empuxo é igual ao peso de fluido deslocado. Quando você entra num fluido, você não desloca uma quantidade de fluido? Essa quantidade de fluido deslocada, ela tem densidade e volume. Olha só, essa quantidade de fluido deslocada, ela tem densidade e volume. Então ela tem massa, porque a massa é a densidade vezes o volume. Olha só. Como a massa é densidade vezes volume, você entrou no fluido, deslocou um volume que tem densidade, você deslocou uma massa. E o empuxo é exatamente igual ao peso dessa massa.
Por isso que empuxo e peso têm a mesma fórmula. A diferença está no seguinte, o empuxo é o mi do fluido, volume imerso, gravidade. E o peso é o mi de quem? Fala para mim aí, é o mi de quem? Do corpo. E o volume de quem? Do corpo também. Na verdade, nós temos o empuxo como sendo mi do fluido, volume deslocado, e aqui mi do corpo, volume do corpo. Mas vai ficar assim mesmo, tá? Ah, tá vendo? Tudo é pro lado de lá, não posso escrever pro lado de lá, não. Bom, nós vamos ter que fazer a questão agora em duas etapas. Ele primeiro diz que o fio é cortado e o bloco emerge na superfície, ficando com 1/4 de seu volume fora da água. Se 1/4 ficou fora da água, dentro da água ficou o quê? 3/4. O que nos interessa é o volume emerso ou o volume imerso? Imerso. O emerso não interessa. Então, o que nos interessa são esses 3/4 que estão para dentro. Vamos colocar aqui, ó, cor da tinta. Vamos mudar essa cor da tinta de novo. Laranjinha. Ó, não usar? Ah, para usar? Então eu vou usar o vermelho agora. Mandou, a gente faz. Ó, se ele pegar agora e cortar o fio, o corpo que ele subiu é porque ele é mais denso ou menos denso que o fluido? Menos. Aí ele subiu e ficou com 3/4 submerso, olha só. 3/4 submerso. Quem é a força que atua sobre esse corpo agora? Qual é a primeira força que se marca no corpo? Peso, que está sempre para onde? Para baixo. Qual é a outra força que atua sobre esse cara agora? O empuxo, que está para cima, né? Então a gente tem o empuxo para cima. E um detalhe, esse empuxo aqui é igual ao empuxo na outra situação? Não, né? Porque o empuxo depende do volume imerso. E o volume imerso é igual nessas duas situações? Lógico que não. Quando ele vai lá para cima, 3/4 submerso. Quando ele está lá embaixo, totalmente submerso. Então são empuxos diferentes, tá bem? Eu vou chamar aqui de empuxo 1. Eu vou botar aqui, ó, empuxo 2. E para baixo, o peso. Nesse caso aqui, o empuxo é igual ao peso, filho, porque ele ficou em equilíbrio. O empuxo é o mi do fluido, volume imerso, gravidade. Peso é o mi do corpo, volume total, gravidade. Repara que a gente corta a gravidade. E a gente fica com uma relação. Mi do fluido, volume imerso, mi do corpo, volume total. Eu queria, inclusive, aproveitar essa relação para fazer um comentário com você. Volta para mim aqui no vídeo. Já está comigo? Já está comigo. Tem uma coisa importante que a gente pode fazer uma continha direto. Já que ele ficou 3/4 submerso, é porque o corpo tem densidade igual a 3/4 da densidade do fluido. E isso é bom de fazer com a água, porque a água tem densidade quanto? O quê, titicas? Grama por centímetro cúbico. Então é muito bom de fazer essa conta com a água pelo seguinte, se ele ficou 3/4 submerso na água, é porque a densidade dele vale quanto? 3/4. Porque a densidade do fluido é 1, seria 3/4 da densidade do fluido. A gente descobre isso fazendo a continha. Se você substituísse agora aqui, você ia ver. Você ia pegar agora a mi do fluido, o volume imerso vai ser 3/4 do volume total, e aí você vai pegar o volume total do outro lado. Corta a corta, você descobre quanto vale a densidade do corpo em função da densidade do fluido, que será 3/4. Então, automaticamente, quando eu igualo o empuxo com peso, eu descubro que esse corpo ele tem 3/4 da densidade do fluido. Será que tem outra folha para eu rabiscar aqui do lado? Não, não tem. E a gente vai ter que rabiscar ali, cara. Isso vai ser problemático. Então, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Eu vou tirar esse empuxo aqui de cima que eu rabisquei aqui, ó. Eu já escrevi a fórmula dele lá embaixo. E vou resolver a questão aqui em cima. Olha só, filhão. Se liguem. A gente já descobriu a densidade do fluido. A gente sabe que quando o corpo está amarrado lá embaixo, o que ele pediu na questão para a gente descobrir? Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, se bem que sai um S2 aqui, viu como é que a gente chama vocês? Sendo G igual a 10 metros por coraçãozinho, a aceleração da gravidade, né? E a densidade 1 grama por centímetro cúbico, que é a massa específica da água, qual o valor da tensão no fio antes do fio ser cortado? Então, o que eu quero descobrir é a tração que a gente tem na situação em que ele estava lá embaixo. E a gente já viu que o empuxo é igual ao peso mais a tração. Então, vai ficar empuxo igual peso mais tração. O empuxo ele é igual ao mi do fluido, o volume imerso, que nesse caso é o volume todo, gravidade. O peso é o mi do corpo, que ele é 3/4 do mi do fluido, totalmente submerso, gravidade, tração. Olha lá, lindão. Se a gente pegar isso e jogar aqui para o lado lá, ó, quanto é que dá? Mi do fluido, volume e gravidade, menos
3/4 de μ do fluido, volume e gravidade. Você consegue perceber que μ do fluido, volume e gravidade é comum? Então eu estou fazendo μ do fluido, volume e gravidade, menos 3/4 do μ do fluido, volume e gravidade. Então eu estou fazendo 1 menos 3/4. Quanto é 1 menos 3/4, nerds? 1 menos 3/4, quanto é? 1/4. 1/4 do volume, pode ser, gravidade, e o μ do fluido, né? Botar o μ do fluido por último lá. Essa é a atração, ó. Agora eu só preciso substitui, na verdade, né, os valores que a gente tem na questão para a gente descobrir o valor da atração. O μ do fluido vale quanto? Quanto vale o μ do fluido? Só não pode esquecer de botar no sistema o quê? Internacional. Então, quanto será esse μ do fluido que a gente vai substituir aqui? 10 ao cubo. Porque a gente não pode pôr 1 grama por centímetro cúbico, né? Tem que botar 10 ao cubo. Então, o μ do fluido é 10 ao cubo, a gravidade é 10 e o volume 60 vezes 10 a menos 6. Fazendo a continha, eu descubro uma atração de 0,15 nuggets. Resposta. Letra E de helicóptero. Então, terminamos a nossa revisãozinha linda. Espero que para vocês tenha sido tão importante quanto foi para mim. Vê-los aqui é um prazer inenarrável. E eu sei que todos vocês amanhã vão estar muito nervosos. Eu sei disso. Hoje vocês já estão, né? Nós estávamos muito nervosos também para dar aula para vocês. Isso é uma situação natural, né? Eu peço a vocês para vocês relaxarem cada vez mais, porque eu não conheço ninguém mais bem preparado do que vocês. Tá bom? Um beijo, nerds.